Bom, a minha história no rádio começou lá atrás, em Jaguapitã, por volta de 1978. Meu irmão, J. Lopes, já estava no rádio há algum tempo, em Londrina, e sempre me incentivando para que eu treinasse para me tornar um profissional de comunicação. Eu me lembro que lá em Jaguapitã ainda, além do trabalho que a gente fazia na estação rodoviária, tinha um cidadão que trabalhava na prefeitura, já falecido, chamado Taperinha, intitulado Taperinha. Tinha inclusive dupla. E ele ia até a minha casa praticamente todos os dias. E a gente saía na parte da tarde para fazer os anúncios da prefeitura e anúncios inclusive de falecimentos. E enquanto isso, eu treinando, o tempo todo treinando. Colocava a caneta na boca, um ferro de passar roupa na frente, representando um microfone, porque, não sei se você sabe, a maioria das pessoas é acostumada a ler com a lauda na frente. As letras devem estar na frente. Quando você desvia a lauda, que é o caso do rádio, o que você observa? Uma certa dificuldade na leitura, tanto para a esquerda quanto para a direita. Até isso eu treinei. Bom, em 1979, eu fui visitar o Silveira Neto, o Alberto José, o Miranda, o pessoal que trabalhava na Rádio Cultura de Rolândia, aqui no norte do Paraná. E eu me lembro que, visitando a rádio, o Silveira Neto perguntou se eu sabia ler. E eu, diferentemente da maioria das pessoas, se você pergunta se sabe ler, todo mundo diz que sabe ler. Eu disse que sabia e tinha consciência de que a minha leitura era boa. No intervalo, como não tinha estúdio de gravação lá, no intervalo ele pediu para eu ler um texto e eram duas laudas com notícia. Entrei no estúdio, li as duas notícias. Ele ficou impressionado não pela voz, porque a voz era bastante verde naquela ocasião, mas ficou impressionado com a leitura e com o ritmo da leitura e a interpretação. Ele perguntou: você gostaria de trabalhar aqui? Em princípio, sem salário. E eu disse: claro, imagina, eu trabalhando numa rádio que pegava em toda a região, uma rádio boa, um bom som. O Silveira Neto falou com o Zagabria, que era o diretor da rádio, disse que eu faria os boletins da emissora e também o correspondente Cultura, ao meio-dia, junto com o próprio Silveira. Ele topou e eu comecei. 3 meses depois que eu estava trabalhando em Rolândia, inclusive fazendo redação, o Silveira Neto foi convidado para inaugurar uma rádio em Faxinal, chamada Rádio Clube. Como o Silveira não tinha intenção de ir para a Rádio Clube, ele perguntou se eu estava afim, e eu disse que sim. Aí eu fui para Faxinal inaugurar a rádio. Fiquei mais 3 meses lá em Faxinal, e o Sidnor Pessoa, que era da Bandeirantes de São Paulo, havia comprado recentemente a Rádio Arapongas e estava montando uma equipe. E ele queria vozes boas. Na minha época, a minha voz nem era tão boa, mas ele me convidou, pagou mais. Como eu tinha interesse em estar mais próximo, aqui em Arapongas, para Jaguapitã, eu poderia ver os meus pais com alguma frequência. Eu aceitei o convite e vim para Arapongas. Trabalhei 2 meses em Arapongas, acabei sendo dispensado da rádio porque o trabalho que eu fazia não era bem o trabalho que o Sidnor Pessoa estava pensando, óbvio. Imagine você, alguém que trabalhava na Bandeirantes, com aquelas vozes da década de 70, comecinho dos anos 80, assumindo uma rádio em Arapongas com vozes, digamos, comuns. Óbvio que quando eu comecei a trabalhar, ele estranhou e não deu certo continuarmos juntos. Depois disso, eu voltei para Jaguapitã, fiquei mais um tempo e aí fui trabalhar
para o Grupo Mesquita, que é o mesmo pessoal da Rádio Clube de Faxinal, só que desta feita em Iporã. Mas a minha ideia era Londrina. Trabalhei 1 ano em Iporã, inclusive foi um período muito gostoso, assim, de bastante sucesso. E depois eu vim para Londrina. Quando cheguei em Londrina, em 1981, aí começa a trajetória aqui em Londrina, que eu vou contar para você depois.